Estamos aqui com Carlos Alberto Miller, mais conhecido como Caco. Caco, vamos conversar um pouco de tratamento, comunidade terapêutica, recuperação, família, né? De tudo aquilo que nós levou para dentro de uma comunidade e como é a nossa vida hoje. Pessoas que terminaram o tratamento, como nós falamos, graduados, e tudo que vem com essa nova maneira de viver. Gostaria que tu te apresentasse, dissesse teu nome e principalmente teu tempo em sobriedade. Bom, boa noite a todos, né? Boa tarde. Meu nome é Carlos, tenho 49 anos, sou natural aqui de Malta. Deus salvou minha vida na novembro de 2015, então são 11 anos e algumas 24 horas. Né? Dia 19 de março passado, agora tenho 20 anos. Então, para mim, assim, o tratamento foi um recomeço. Eu cheguei na comunidade com 38 anos, né? Pegou o começo do meu tratamento ali, todinho. Ele sabia das dificuldades minhas e ela ficou bastante naquele momento, me ajuda até hoje. E a importância da comunidade terapêutica, né? Eu acho assim, a gente convive e muitas pessoas nos procuram para saber sobre recuperação, como é que eu estou com um filho com dificuldade com álcool e drogas, né? Infinitas coisas, né? Eu particularmente, cara, eu acredito muito no isolamento. O que é esse isolamento? Bem sabe? Os 9 meses, 10 meses são sugeridos dentro do da terapêutica. Para que isso? Para poder haver uma quebra de rotina. Eu vou falar de mim, no meu caso, assim, eu me internei ainda, eu até brinco, né? Paleteando escada, né? Porque eu trabalho com telecomunicação, mas eu fazia uso contínuo, né? Diariamente de álcool e outras substâncias, porque aquilo ali estava, eu ainda conseguia, né? Ainda tinha energia para fazer aquilo, até que chegou ao ponto que não consegui mais. Quando me deparei, que eu fiz um pedido de ajuda, na verdade, né? No caso foi minha sogra, que ouviu meu pedido de ajuda e correu atrás da minha esposa e minha mãe, né? Tinha uma referência de uma outra pessoa que é o irmão de caminhada, que eu posso falar o nome dele aqui, que é nosso irmão lá da G, o Everton Calaveira. Falamos com a esposa dele na época, que era minha colega de trabalho. E assim a referência dele serviu para mim. O que eles tinham havia passado, como é que tinham feito, e prontamente deram o número da gente. Onde falaram contigo, com o Andrei na época também, que estava lá com meu padrinho. E aí, dali as coisas começaram a mudar. Mas eu tenho para dizer, eu sempre falo nessa antes que eu participo, se passasse meia hora a mais, eu não iria para a comunidade terapêutica. Olha a oportunidade que eu ia perder na hora. Eu acho que acho que não tenho a certeza uma coisa que você falou, e agora como é difícil, dependente químico, o usuário seja de qualquer substância, né? Pode ser do álcool ou das outras que são ilícitas, como é difícil ele ir para dentro de uma comunidade buscar o tratamento. A gente conversava um pouquinho antes, né? Que o parar de usar a comunidade terapêutica não vai ter dignidade, né? Bem sabe. Até para dar uma limonada para os gurias, a gente pensa duas vezes no monitor também, né? Depois do meu tratamento. Então tem toda essa questão de que dentro da comunidade não vai ter substância que altere o comportamento. E a gente começar a se reconhecer novamente, se conhecer novamente, sem a ação da droga no corpo, a gente vai vendo que aquilo ali foi mais ilusão, né? E essa ilusão para mim durou 24 anos, né? Eu comecei a falar um pouquinho do meu início lá, eu comecei na espuminha da cerveja, né? No vinhozinho doce, e aquilo ali foi caindo bem, né? Molhar a chupeta na espuminha da cerveja, da criança. Exatamente, né? Isso é o primeiro princípio, né? De muita gente que é descultural, né? Que os nossos pais vieram fazendo e a gente ia continuar fazendo. Fizeram sem saber, sem se dar conta, sem o que poderia acontecer. Acho que vai de encontro daquela questão dos 20% da população que tem a predisposição de ser dependente químico. Aí, nesse momento, cruzou a substância na nossa frente, ele deu. Tudo cai bem, né? O álcool caiu bem, a outra caiu bem. Então, tudo que era, vamos falar assim, um resumido, o gosto do projeto. Isso aí era o carro-chefe para mim, né? Inúmeras outras coisas. Na verdade, a comunidade tratou o meu comportamento, não tratou a droga, né? A química,
o orgânico meu, e sim tratou meu comportamento. Não como eu quis, lógico, como deveria ser. e sim como deve ser. Eu acho que uma questão que você falou, que parar de usar, não vamos dizer que é fácil nem difícil, mas se a gente pegar uma pessoa que é usuária contínua e já é dependente porque tem uso, abuso e dependência química. Então, a dependência química, quando já é o uso descontrolado, já causa problemas a ele e aos familiares e aquela questão da compulsividade diária. Então, se eu pegar essa pessoa, colocar encerrado aqui nesse local, ele não vai usar. E na comunidade, então, ele já foi para a comunidade, ele não já está usando, já está em abstinência. Mas dentro da comunidade, o trabalho é muito mais, como você falou, mudanças de hábitos, comportamentos e atitudes. Exatamente. Para nós, dependentes químicos, assim como eu só fiz o que eu queria na minha vida, sabe? Tem essa coisa comigo, eu só fiz o que eu queria. Quando eu comecei a fazer o que me sugeriram, deram um tapa na minha cara. Então, eu sempre fui dono das minhas ações. Né? A maioria, todo, assim, 90% dos dependentes químicos que eu converso, identifico o que eu vou falar, só fiz o que eu queria. Então, chega numa comunidade terapêutica, onde tem regras, disciplina, horário para acordar, horário para comer, horário para terapia, horário da espiritualidade, tudo aquilo era um fardo para mim, porque eu tinha perdido todas essas questões, sabe? Então, você reencontrar dessa forma, muitas vezes tu olha para o monitor e acha que o monitor está pegando o teu pé, que é o que acontece com praticamente todos. E na verdade não, ele está dando um direcionamento, ele está dando um direcionamento para quebrar estilo de vida, para quebrar comportamento. Então, tu ouvir um não, um cara que só ouviu sim, 24 anos fazendo só o que eu queria, não respeitando família, não respeitando o trabalho, não respeitando um monte de regras da sociedade, chegar numa comunidade terapêutica, em 8 hectares, que é o que tem a gente, um lugar limitado, né? Saber como é que vai se expressar, como que vai falar, respeitar o irmão do lado, com todas as dificuldades que ele também carrega, as minhas, e entender o irmão do lado. Mais uma equipe, 9 meses, um cara que só fazia o que queria, então eu tive muitos tropeços no meu tratamento, né? O que você falou é interessante, Capo. Chama de Capo, né? Pode ser. A questão da dependência química ela é muito sim, muito prazerosa. Prazer é um sim. E lá na comunidade, os colaboradores, a parte da monitoria, ele começa a introduzir um não. E às vezes um simples não desestabiliza o acolhido. Claro que tem todo um suporte para mostrar para ele, para estender a mão para ele. E porque muitas vezes aqui na sociedade, na rua, que nós falamos, vai ter muito não. Vai ter muito não. A gente começa a ter não aqui, uma porta de emprego, né? Porque a gente começa a retomar, termina o tratamento, eu durou 9 meses, né? Eu fiz estágio, graças a Deus, com a força de Fez estágio em qual comunidade? Eu fiz na Renascer de Pelotas, fiquei 3 meses, né? Uma forma de tratar também 12 passos, Bíblia Sagrada. Mas num estilo um pouco diferente, mais conscientização. Sim. Me serviu, aprendi um monte. Quando eu volto de Pelotas, aí eu consegui estar em Bozano. Santa Lúcia Bozano. Não, Lúcia Bozano. Seu Leonardo, Padre Silvio, seu Leonino. Pessoas que até hoje convivem comigo, né? Coisa boa, essa é a mágica da recuperação, né? E então eu fiz estágio, daí nesse período da Dona incentivou a fazer um curso de monitoring. Foram 10 dias, né? Hoje o site online está mais acessível, presencial, manhã, tarde e noite, aprendi muito sobre dependência química, sou muito agradecido, sabe? Então voltei como monitor e encantado, numa clínica terapêutica no começo. Bem encantado, voltei para Bozano, Santa Lúcia Bozano, como monitor, né? Então esse período de recuperação para mim durou mais de 9 meses. Né? Na verdade, te interrompendo, é o reforço que nós falamos que muitas vezes dependente químico 9 meses a 1 ano de tratamento é muito pouco tempo por uma história de 10, 20, 30 anos de uso. Então, esse 1 ano dentro da comunidade é muito pouco, por isso que falamos do reforço em outras comunidades, em outros locais de tratamento, para que você manter firme aqui nesse mundo que vai vir as dificuldades. Exatamente, porque durante os 9 meses, assim, eu enxerguei em mim ainda
muito descompromisso com algumas coisas, tá? Eu tive que fazer o reforço, eu tive apoio da minha família também, né? Não pode, eu vou retomar meu trabalho, né? Por mais que eu quisesse, eu precisava fazer um período a mais da comunidade, né? Me ajudou isso aí, né? Como eu disse assim, muitas vezes a gente chega em encontro familiar, falei agora quinta-feira, deu um monte de gente, né? Chega com o familiar, como é que tá o fulano? Tá bem, ele voltou a trabalhar, o patrão dele deu aumento para ele, já deu um cargo melhor. E eu, às vezes, corrijo a pessoa, sabe? Não por falta de educação, mas por uma orientação. Não, eu perguntei como é que ele está emocionalmente. Na questão da recuperação pós-tratamento. Pós-tratamento, porque a comunidade, ela, o período interno termina. Tem um dia para começar e tem para terminar. E muitas vezes a pessoa, a gente nesse mundo que é só ter, né, esquece do ser. Isso aí foi muito falado na comunidade dela, né? Então, a pergunta da pessoa, a pessoa fala como é que está o profissional, mas não sabe como é que está o Carlos, internamente, se melhorou em algumas coisas, se piorou em outras. Então, muitas vezes a família também tem que fazer essa parte de um apoio que é sugerido dentro do grupo. Eu não saí correndo atrás de tudo, posso dar mensagem, tem tempo para tudo. O tempo para tudo, estuda isso aí lá dentro, 24 horas, né? Então, eu também como a sociedade nossa ela é um pouco cruel. Não quer saber se você tratou, se tem dependente químico. Exatamente. Nós estamos aqui para dizer que nós somos coitadinhos, né? Mas nós somos pessoas emocionalmente abaladas por N fatores, né? E na questão, quando acontecia essa questão de se abalar, ia procurar fuga na substância, no álcool, na substância, e aí virava aquele ciclo destrutivo. Então, no meu caso, eu 24 anos álcool, depois outra, né? Eu, quando usei outras drogas, assim, daí eu vi que a coisa estava feia mesmo, né? Porque uma vez um partido de ativa voltava, né? Igual aquele destrutivo, e ele me fez uma pergunta: será que nós estamos viciados? Eu digo, acho que não. Mas só tem um ano para saber. Um auto-engano bárbaro, porque tem essa questão da doença, que a dependência química ela é considerada uma doença, então que ela não é a doença só que vai atingir a parte física, a parte emocional, a parte espiritual. Então, essa questão, a gente fala, nós falamos do auto-engano, não, eu não preciso, né, eu não tenho problema, mas outra coisa também que você falou aí, o dependente químico, ele fleta muito com a morte, né, Sim. Por causa do uso, muitas vezes, a combinação de várias substâncias, e que nem você falou, né, nessa sua fala, que às vezes é fletar com a morte e achar que ainda não tem problema. Achando que não tem problema, né? Eu só fui entender, assim, que eu era uma pessoa viciada, né? Dependente, escravo de uma substância dentro da comunidade. Porque durante o meu período de tratamento eu não senti falta da droga, eu já vi várias pessoas terem abstinência, né? Somente o alcoólatra, né? E eu não tive isso. Então eu vejo também assim, claro que tem é uma coisa normal, né? É orgânico, né? Eu vejo também uma questão muito espiritual na questão de tratamento. Quando a gente tenta o suicídio todos os dias e não consegue, é porque algo maior decidiu esse não. Né? Eu não, o Valdemar não, o ABC também não. Então nós somos escolhidos para fazer qualquer coisa. E hoje, por isso que a gente tem que valorizar muito a segunda chance, a oportunidade que Deus botou na nossa vida. Seja, eu sempre falo que Deus escolheu a gente para mim, né? Eu sou muito agradecido a Deus e a comunidade. Mas se fosse outra comunidade também eu seria agradecido, faria o mesmo processo, né? Mas que bom que foi na gente, uma comunidade aqui em Cruz Alta, né? Onde a gente consegue ser referência quase no Brasil todo, no Mercosul. Temos ali hoje, né? Pode falar com mais propriedade que eu tenho N ferramentas hoje que no meu tempo não tinha, no teu não tinha, né? Eu estava antes que eu. Então a gente vê assim, as oportunidades não podem ser perdidas. Quando a gente vai para dentro da comunidade, tem a oportunidade de falar, tem a oportunidade de dar uma espiritualidade, a gente fala da perseverança. Do processo que se iniciou e ele precisa terminar. Eu falo, e até novidade de mim mesmo, não terminei nem da tipografia. Olha como eu sou antigo da tipografia. Nossa. Nós, né? Nós somos os 40, já tem que abrir o olho. Estou com quase 50. Então, veja bem, eu não terminei nem da tipografia. Por quê? Eu começava
Tá, eu não vou mais. Igual outro, sabe? Eu estava um período que estava estudando, queria saber de outras coisas, bicicleta, futebol, e não tinha compromisso com as coisas. Então, quando a gente começa um tratamento e não termina, só está refletindo aquilo que a gente já vinha fazendo. Isso é importante ressaltar a questão que o dependente químico não tem muito compromisso com quase nada. Ouvimos lá muitos relatos que dependentes químicos, a primeira coisa que ele conseguiu terminar na vida foi o tratamento de 9 meses a um ano. E outra coisa aí que você falou, né, a gente vai voltar ali pro início, que mesmo tendo 24 anos de uso, ainda chegou na comunidade, não deve ter chegado emocionalmente bem, ainda achou que não era bem. Como é que foi essa trajetória até chegar à comunidade terapêutica e buscar esse tratamento? Assim, eu fui um caso bem complicado, sabe? Bem sabe, a equipe na época, o Matias, o Juliano, as pessoas me ajudaram bastante, né? A dona Rita, né, para esse tratado. Então, assim, Joilson, Santanedamento, são pessoas que tiveram que abrir meu olho. Tiveram que abrir meu olho, assim, porque eu estava há 3 meses dentro da comunidade. Na minha cabeça, estava lá para fazer o que me mandava, né? E eu não entendi que tinha que mudar, que precisava mudar, que uma simples reunião talvez tivesse mais valor que bater uma chave de inteiro. Sabe o que eu estou falando? Né? Eu precisava me achar no contrário. Isso para mim foi muito difícil. Porque eu perdi muita coisa, eu perdi sempre uma coisa muito importante que eu perdi. E que hoje eu choro por qualquer coisa. Sentimento. Isso nós falamos com o João, que esteve aqui recentemente, que a substância faz com que o dependente químico não tenha mais esse sentimento de chorar, de se emocionar. Ele abandona a família e com certeza vem isso junto, esse abandono dele. E aí quando sai essa substância, porque tu vai para uma comunidade lá não tem nada, não vai ter o bar, não vai ter uma pessoa que vende ali, e aí fica um buraco. E como é que tu vai preencher esse buraco aí? A gente teve muito apoio, assim, né, com a espiritualidade, né, que a dona Rita fazia na época, né, e outras pessoas também voluntárias que foram lá. Então, assim, para começar a acender uma chama novamente, sentir, eu fui chamado a atenção com 3 meses, né, na minha autoajuda, que minha família tá, e eu não chorava. Tanto é que eu não chorei, meu, não estou aqui para mentir. Eu estava muito seco de sentimentos, entende? Pessoas que estavam fazendo de tudo por mim, assim, eu não dava um valor necessário. Mas não era culpa minha, era culpa minha sim, porque eu fui o autor da minha história. Mas, porém, a droga secou tanta coisa dentro de mim, assim, que eu não conseguia recuperar da noite por dia, sabe? Era um filho de Deus que dava um toque emocionado um pouco, né, numa espiritualidade, às vezes conversando com o irmão de caminhada, que chegava recém-chegado, que precisava estar mais atento com ele, ajudar ele. Então, quando a gente começa a servir dentro da recuperação, servir, né, essa palavra é importante, dentro da recuperação a gente retoma o sentimento. Eu acredito que seja por aí. Porque aquilo que foi feito por mim, que eu preciso fazer por vocês. É um pouco daquilo que você aprende dentro da comunidade, no sentido da literatura, porque lá é um ambiente que não vai entrar em qualquer livro, é só os livros específicos sobre dependência química. Então, dentro dos 12 passos que nós falamos, que é o nosso livro de cabeceira, está essa questão da gratidão, de retribuir, de fazer por outros que fizeram por nós um dia. Então, esse tempo, que nem você falou lá, você estava lá batendo a enxada, porque é um ambiente rural, né, tem animais, enfim, tem hortas, tem lavoura. Muitas vezes, e na comunidade tudo tem um porquê, né? Tudo tem um significado. Às vezes a pessoa está ali na frente dele e a equipe coloca para ele enxergar, para ele poder entender, e muitas vezes aquilo ali vai levar ele a usar uma substância, que tem que ter a mudança do comportamento, que eu já falei, do hábito, da atitude, tem que ter uma conversão. Uma mudança total no estilo de vida. Depois que você estava falando, eu estava lembrando, até hoje eu tenho uma mini aí dentro da minha casa, graças a Deus. Porque a minha casa é aqui do lado da casa da minha mãe. Sim. E tinha a horta do meu finado pai, e eu reativei ela. Eu peguei tanto amor assim a fazenda, as coisas da fazenda, que quando eu saí eu precisava ainda estar em contato com aquilo, né? Então, uma horta bonita lá, tem planta, tem tudo. E são momentos
Às vezes eu estou numa situação, ou eu estou nervoso, estou numa situação de trabalho, familiar, N coisas que o ser humano sofre muito sem precisão, e eu vou para pegar minha enxadinha e vou lá fazer canteiro. Então veja bem a importância do que a fazenda sugere para ele. Até no simples cortar de grama. Tu está naquele momento, tu e a máquina, ou então seja lá, tem um tesourão. Né? Mas o para você e Deus. Né? Ele nunca está sozinho nessa qualquer coisa. Né? Mas ali naquele momento é um momento de reflexão, pensar, raciocinar, refletir. Eu sinto muita falta de ficar sozinho. Então, até uma coisa pode parecer meio egoísta, mas o monitor muitas vezes, cara, vai aqui lá naquele lugar, lá eu olhava para aqui lá, só vai lá. Depois que tu entendeu. Que era um momento para você refletir, para você achando que estava sozinho, mas tinha pessoas ali na sua volta cuidando para ver se sairia se o efeito que era desejado. E a comunidade, ela por ser um mecanismo que funciona muito bem, que nem nós falamos, é só quem conhece, passa lá. É algo mágico, a transformação do ser humano que chega lá totalmente destruído, com frangalhos, e sai um ser humano novamente, um pai de família, um filho, né, um esposo. E ela também ensina muita coisa, né? Às vezes a pessoa sai, não sabe, chega lá sem lá, saber lavar uma roupa e sai sabendo um monte de atividades. Tu sabe, a gente vai conversando, a gente vai voltando no tempo. Eu estava na cozinha e aí precisava lavar as roupas, o monitor era tudo depois, com razão que estava, né? E eu, nossa, na cozinha, o que eu vou fazer quando chegou o irmão da caminhada, cara, que nós falávamos no sol, pode ficar tranquilo. A gente sofre porque a gente é muito autossuficiente. A que hora que eu vou lavar minha roupa? Sofre por antecedência. Por antecedência, e não ter, assim, a gente, durante o uso da substância, a gente perde algumas referências, tipo, quem pode me ajudar? Né? Não vai ser o parceiro de ativa. E o orgulho não deixou eu falar assim, olha, eu estou usando substância e bebendo todos os dias. Uma pessoa que poderia me ajudar, sabe o que é? Vergonha. O orgulho não deixava, vergonha. E às vezes é um simples pedir, né? Então, eu acho que você falou uma coisa importante da irmandade. Como ela é forte no nosso processo, quando falamos em recuperação, é quem termina um tratamento na nossa linguagem e é pro resto da vida. A gente fala, está em recuperação. Então, essa irmandade é importante. Nossa Senhora, agora nós tivemos um pouco de graduado, né, o trimestral, já estamos com a data do segundo, que vai ser lá na propriedade, lá eu estive lá, gostei muito do lugar, maravilhoso. Nós precisamos usar tempo, né? Eu vinha falando, quando me chamou aqui para fazer o vídeo, eu dei certinho porque eu me dei folga na quinta-feira, eu só volto terça a trabalhar. Bem sabe que eu trabalho por conta, né? Então, assim, ó, quem dá minhas folgas sou eu mesmo, né? Só tenho que prestar conta para a contratante, né? E eu decidi que eu ia tirar esses dias para mim. Claro que eu vou fazer um monte de coisa que preciso fazer, mas fora do trabalho. Porque é importante estar envolvido com nós mesmos e nós nos remeter à recuperação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós vem fazendo N coisa na fazenda também. E nos grupos de apoio. Igreja também, eu gosto, porque eu sou frequentador também, né? Gosto do que a gente está passando lá no ministério, então a gente tem que estar envolvido. Sim, é que nós aqui estamos falando de tratamento em comunidade terapêutica, porque tem clínicas, tem pessoas que fazem com psicólogo, psiquiatra, tem alguns que fazem com medicação, outros vão para a igreja, mas nós estamos falando que o que deu certo para nós, e não falando mal de nenhum. E o que nós trata é essa irmandade, essa frequência nos grupos de adolescentes, reuniões de alcoólatras anônimos, isso é importante para essa manutenção da sobriedade, que nem você falou, 11 anos, isso é importante. Mas, nossa senhora, gente, assim, ó, quando o pessoal me pergunta, faz esse tempo eu tive até hoje. Eu não abandonei o grupo, eu não abandonei a fazenda, eu não abandonei a irmandade. Quando eu tô, às vezes eu lembro do irmão de caminhada, vou passar uma pessoa que eu não vejo faz tempo, como é que tá, ele brinca, ele troca ideia. Viu, quando eu vou tomar um chimarrão, nunca conseguimos concretizar. Mas o simples fato de eu lembrar que ele existe, que eu lembrei o nome dele, e que eu chamei ele no WhatsApp que eu já estou procurando. Eu não vou ligar para o Zezinho,
Pedrinho, que é do parceiro da tia, parceiro da da tia. que que não vão me somar, né? Então a gente tem essa. A gente preza muito por isso, né? A gente preza pelo o retorno na comunidade, a gratidão, isso tudo a gente aprende graças a Deus. esse vínculo que fortalece cada vez mais, porque cada vez aumenta os que terminam o tratamento e se somam a nós aí para esses retiros, para os encontros, para os dias de visita. Né? Isso aí é muito importante, por isso que nós falamos a questão da comunidade e esse vínculo, porque muitas vezes outros vão estar isolados, não vão ter, que nem você falou, a questão do tratamento em comunidade terapêutica, para nós teria que ser assim, sair da sociedade e ir para um ambiente totalmente isolado. O que seria o quê? Um tempo para mim me conhecer, entender o que levou a fazer o uso, que se tornou problemático e já não conseguia mais parar, e então conhecer a doença e saber o que vai ser os gatilhos para poder usar. Você conheceu. Hoje mesmo, assim, eu não vou dizer para ti que eu não vou me voltar no centro, porque eu faço meu mate até umas 11 horas, uma voltinha, tá? Pego lanche, coisa. Mas eu não me vejo mais sentado em posto de gasolina, a não ser de dia tomando uma Coca-Cola, até por uma caminhada que está no posto a gente toma, né? Mas eu não tenho mais aquele desejo de estar na noite, frequentando a noite. Não porque eu sou casado há 31 anos, né? Eu não sou mais um menino. Mas é onde muitas vezes vai o tropeço, né? De não entender que o ambiente pode levar a uma recaída, né? Falando um pouco de prevenção. O ambiente, as pessoas, o clima, o horário, todo mundo dá muita importância do horário, né? Não pode estar às 3 horas da manhã. Você está no processo de recuperação. Exatamente, a não ser que eu passei do centro que eu tive no hospital, né? Agora, eu caçar coisa no centro da cidade. Não vai achar nada que condiz com o teu processo de recuperação. Nada. E o que acontece muitas vezes? O pessoal chega para se tratar com 20 anos, 21 anos, ainda está muito aflorado, né? Porque 4 irmãos de caminhada que trabalharam comigo, infelizmente, 4 recaíram, tiveram problemas, ou precisam tratar novamente, estão bem, outros não precisaram tratar, estão levando a vida deles, conseguem, né? Não pode ser juiz, né? Mas, então, olha só, mesmo trabalhando em irmandade, aconteceu o que acontece, né, Carlos? O que a equipe passa lá? Que nós se tornamos impotentes a pessoas, situações locais. Se eu fiz um tratamento, eu tenho que andar com meus iguais. E vamos frequentar um grupo de mutuajuda, e depois do grupo de mutuajuda a gente pode sair no X e voltamos para casa no horário. De vir fazer um churrasco na casa do outro, que não deixa. O mundo se torna pequeno, mas ele se torna muito prazeroso, essa nova maneira de viver. Bom, a importância, assim, ó, eu acho que agora eu mais favorito. E ninguém mais me pergunta. Eu lembro que eu ontem. Hoje tu lembra. Quando eu estava na minha vida, eu não me lembrava. E quando me falava, ou então me vinha uma lembrança que eu tinha feito, eu sentia muita vergonha. Porque o dependente de quem ele dá show de graça. Eu dava show de graça. Não precisava cobrar ingresso. O show já estava engatilhado para ser dado. Pelo descontrole, pela discussão muito forte, né? Corrompeu tudo aquilo que era saudável, vamos dizer assim. Se tornou um carnaval, um show de horror. E hoje isso não tem valor dele. E a perseverança te trouxe, que tu está há 11 anos sabendo todo dia que tu fez no dia anterior. Graças. E tu sabe que tu tem que fazer no outro dia. E por que acontece dependente de muitas vezes ele não consegue lidar com a frustração, com as dificuldades, com os problemas. E a comunidade demonstra que tu é capaz de lidar com toda essa dificuldade e parece que cada vez está mais complicado o mundo aqui fora. E nada mais é motivo para usar. Exatamente. É isso. E a gente conversamos, falando da atividade dentro da comunidade terapêutica, bem sabe disso, me acompanha todo esse tempo. Eu fiz pão e eu pago para pagar as contas, e isso com 12 dias. O irmão estava graduando ovos, se ensinar alguém a fazer pão e eu vou pagar a vida, né? E eu me dispus, porque eu sempre fui assim, essa coisa eu não tinha perdido, né? Ser proativo, né? E eu fui aprender e aprendi.
E isso, assim, hoje, assim, se eu quiser dar um complemento de renda, eu faço vendo tudo. Uma coisa que a comunidade me deu de graça, sabe? Tipo assim, ó, cara, está aqui, as oportunidades, nós tínhamos curso do Senar, de hortas, de panificados, eletricista, estufa. a gente fez N cursos lá, entendeu? Então, veja bem, assim, não é só parar de usar. Tu vai ter outro estilo de vida, vai se interessar por outras coisas. Isso aí é a mágica da vida. Duas coisas, vai preenchendo aquele vazio que a substância vai deixando. E aqui nem você falou, eu tinha vergonha de pedir ajuda, mas hoje tu entendeu, tu compreendeu após o tratamento que se tu tiver que fazer qualquer coisa para sustentar a ti, a tua família, tu vai fazer. Isso aí não é vergonhoso, muito pelo contrário, é uma glória, é uma honra e é uma satisfação, porque é tu que está fazendo, porque passou por um momento ali, mas essa, que nem você falou, a perseverança, hoje tu está, assim como diz, feliz, consegue administrar, tu está com a tua empresa aí, prestadora de serviço, com mais de uma equipe aí, tu trabalha com teus filhos, esse chimarrãozinho que tu vai essa semana até estar com a esposa do lado, entendeu? E muitas vezes a pessoa que termina um tratamento, ele não se coloca nessa situação de saber que não pode, ele pode tudo, mas nem tudo convém para ele. E aí o que acontece muitas vezes a recaída. A recaída, infelizmente, faz parte da doença, né? Da síndrome da dependência química. Mas no tratamento não, o tratamento é perfeito. Tu sabe que quando eu li o Torre Passo, eu comecei a ler o Torre Passo eu falava com meus irmãos, cara, como é que escrever sobre a minha vida. Todo dependente que lê o Torre Passo, ele vai dizer assim, eu quero direitos autorais. Tu tá falando de mim. Isso aí que é o brilho da recuperação de entender que foi escrito lá em 53, se eu não me engano, Bill e Bob, aí tu começa a se interessar por assuntos da recuperação, o livro tem um monte de gente, tem N ferramentas, né? E a gente começa a se envolver tão grande, tão pesado, que daqui a pouco tu é uma referência. Queira ou não queira, vai chegar um vizinho para te dizer, eu soube que tu teve problema tempo atrás, tu pode me ajudar com meu filho, você pode ajudar com a minha filha, viu, meu irmão está bebendo demais, acho que eu vou ter para conversar contigo, o que tu acha? Eu já fiz várias abordagens, sabe? Assim, toda semana. Porque esse problema está quase batendo a porta de quase todo mundo hoje em dia. Uma realidade, infelizmente, uma realidade, né? Isso aí já era falado há um tempo atrás que uma pandemia ia chegar um tempo de toda a família, não é a... Porque talvez as pessoas, no mundo que está hoje, infelizmente, parece que está pior, as pessoas não estão conseguindo ter um discernimento, ter um autocontrole que muitas vezes vai para a fuga da substância, que não era tanto aflorada como antes. E então, como você falou, lá na comunidade, às vezes, sempre tem praticamente lotadas vagas, e eu acredito que tem esse pensamento que a história quase é a mesma, às vezes, né? Das coisas que fez, do que a substância levou a ter certas atitudes. Então começa-se a ver que a história é a mesma, nas mesmas famílias, uns fizeram as coisinhas mais, outros menos. Eu acho que isso aí também é um alento para a alma, para saber que é a doença. Talvez trabalhar um pouco a questão da culpa, porque dentro do processo lá do tratamento tem tudo isso, de trabalhar a culpa no momento certo, é um princípio, né? Tu pedir o perdão, de tu fazer essa manutenção, de tu ajudar o outro, que nem você falou, vários vêm em mim, eu já acredito que mais de dezenas, centenas de pessoas vieram a você, para querer saber como é que funciona. Às vezes aqui nessas postagens nossas, as pessoas querem ver a pessoa, não querem entender a história. Infelizmente, às vezes acontece isso, mas é uma história de vida de superação. Isso aqui é para poucos. A pessoa que eu estou falando aqui hoje, são poucos que conseguem ter essa superação, porque nem nós falamos, liberdade é não depender de nenhuma substância para viver. Isso é liberdade, né, cara? Verdadeira liberdade. A questão da ajuda, assim, né, Valdemar? Como eu fui ajudar, tive aquela referência, minha família teve aquela referência. Hoje nós temos que ser referência. É como eu é,
nem sei se é uma. Caras, eu gosto tanto de ajudar, sabe? De dar um norte, passar o telefone de vocês. A agenda cheia, vamos tentar de você. E vamos ver a paraíso da área, ter os contatos das pessoas, porque até os nossos públicos são muito próximos, né? Então a gente tem que fazer essa, não é dizer assim, essa ajuda. Porque se eu esquecer que um dia eu tive ajuda, eu vou estar mal. Se eu andar só agora, eu vou ficar minhas pernas, eu sei que eu não preciso estar fazendo isso, não é só me enchendo o saco, né? Começar a julgar e fazer uma análise crítica da situação. A pessoa muitas vezes vem a nós, vem a comunidade, vem a irmandade, para saber a solução. O problema já está instalado, né? O problema já existe. Se eu começar a falar, mas deixa se ferrar, viu? Vai ter que fazer isso mais um tempo. Eu massacro a família, porque a família não é o doente, ela está doente, a codependência. Mas eu falar assim, olha, tem um lugar para ele, e para a família, né? Que são dois ambientes, depois um dia de viver do ambiente só. Se eu falar assim, eu já planto uma esperança, olha, o Carlos, o Valdemar, já falou que existe uma saída. Na verdade, vendo o Carlos bem, já plantou uma esperança em alguém, por exemplo, se ele conseguiu, porque eu já ouvi aqui nessas conversas nossas, que sobre o uso já era só um uso sobre sofrimento. E na verdade, tinha um lapso no momento ali do uso que era só sofrimento, dizia, pô, eu quero parar, eu preciso de ajuda, quando eu levei a imagem do Carlos. Né? Com 10 anos, hoje, levando a vida, a imagem para mim. Esse apoio a minha colega de serviço e o Everton, né? Eu sempre falava, o Everton que até vai toda hora aqui, né? A gente ter a relação boa, né? Por causa da recuperação, né? Na época deu outras coisas, né? Da recuperação, graças a Deus. E dizer para ti assim, os maiores apoios que eu tive foi Corpo de Irmãos de Caminhada, né? Teve uma situação bem difícil para mim. Eu estava na frente da casa do irmão de caminhada e o caminhão passou por cima do meu carro. O meu carro é ferramenta de trabalho. O Nader me ajudou fazendo uma fibra uma vez. Então tu sabe como é que é a minha rotina, né? Todo mundo sabe. E o carro, assim, toda a lateral. O meu irmão de caminhada, eu postei no grupo ali, olha, aconteceu isso hoje, né? Bem triste, né? Daí 10, 15 dias até mais carro. O pessoal se comprometeu em arrumar, né? Tinha causado um acidente. E o meu irmão de caminhada, cara, se precisar do meu carro, pode me pegar aqui. Inclusive, vou falar o nome dele, Matias. Né? Então, veja bem, vendo a situação crítica, né? Parei, como é que eu posso ajudar o Carlos? Né? Ele provavelmente lá pega meu carro e faço o que tem que fazer. Muito obrigado, irmão. Nós temos um carro do meu filho, né? Do Vinícius. E eu vou pegar o carro dele na cabeça e manter agradeço do coração. Quem é que faz isso por alguém? Ninguém, na verdade, como é forte esse vínculo, muitas vezes esse vínculo com a irmandade que terminou o tratamento é mais forte às vezes que o vínculo que temos com a família hoje, que convivemos mais com a família do que mais com os irmãos da caminhada que na própria família. Exatamente, assim, ó, uma questão que eu falo sempre, assim, claro, hoje a gente procura ser mais caseiro, né, tem, ó, vamos recuperar o tempo perdido, né, com a família, isso tudo é importante e eu valorizo muito. É importante recuperar o tempo perdido é uma coisa, mas terminar o tratamento, querer sair ganhando tudo é outra diferente, que é perigosa. É isso que nós estávamos falando antes, a é mais nova, né? Como está o especial lá, está trabalhando, como é que está psicologicamente, emocionalmente. E então, assim, ó, mas uma coisa que eu priorizo, sabe? Eu já conversei com a minha esposa sobre isso, né? Se tem alguma coisa na comunidade que eu me comprometido depois, se tem alguma coisa, o grupo, quinta-feira, assim, também, no grupo de amor exigente. É uma exigência, sabe? Eu frequentava bastante EMEA, por outras questões que eu assumi outro compromisso também, eu não tenho que frequentar, mas são grupos que me ajudam. E muitas vezes aquilo tu chega lá, chega uma pessoa que nunca foi. O Valdemar está ali, eu conheço. O Carlos está ali, eu conheço o Carlos. Já se sente mais à vontade. Eu fiquei muito feliz com a volta de uma família em pouco, quinta-feira, tá? Então a gente vai criando um vínculo construtivo, não destrutivo, mas construtivo, todos em prol da recuperação, da ajuda para aquele que está precisando, da força que precisa ser dada para a família. E até porque nós convivemos, quem trabalha em uma comunidade terapêutica, nós estamos falando aqui da gente, nós convivemos com essas famílias por um ano.
todo segundo domingo, lá das 9 às 17 horas, conversando fora, pelo WhatsApp, às vezes a família nos liga, questão, e a gente fala como é que está a família, porque se torna a nossa família. Vivemos mais com eles que com a família de sangue, mas enfim. E aí então se torna uma família que vai crescendo, e essa irmandade ela é incrível porque ela nos ajuda a manter a sobriedade. Quando nós falamos sobriedade, que nem você, né, Carlos, são 11 anos que nunca mais usou nada e não tem recaída. Isso é importante nós frisarmos aqui, e nunca mais, mas o nunca mais é muito tempo, é só por hoje, só por hoje. E essa irmandade, então, ela consegue, através manter essa engrenagem viva, porque antes, que nem falava, nós éramos camisa 10 do time, daquele time que hoje a gente não pertence mais, e hoje a gente está fazendo exatamente o contrário. Estamos só de ficar de pé, tentando já plantar aquela sementinha, e eu não sou muito de fazer essa parte que vocês fazem, de resgatar, mas os irmãos já estão sempre trazendo para internar, botando o seu carro na estrada, fazendo 500 quilômetros, 1.000 quilômetros num dia, já aconteceu de terem acidente, e isso aí nunca eles cobram nada, né? Nunca cobram nada por isso. Teve o caso, né, do irmão dele que deu um problema no coração dentro da comunidade, que tinha trazido o Pablo, desculpa, Pablo, não tinha lembrado o nome. Mas o Pablo foi para ele e quem acolheu ele estava muito vida. Sim, fizeram a irmandade, precisava, né, de uma coisa, eles estão a 600 quilômetros de casa do país vizinho, né? O Pablo argentino, e talvez estava no lugar certo, no momento certo, porque se não tivesse, ele talvez não estaria aí, né? Mas acho que uma coisa importante é a gratidão, né? Gratidão à casa, gratidão às pessoas que já estavam lá, mas assim, ó, eu hoje sou apaixonado pelo Espírito, porque eu vejo a perseverança. Claro, a gente fica triste com uma resistência, mas o meu foco hoje é aquilo. Os que estão em tratamento, quando falamos fila, é quem está em tratamento. Os que estão lá, vencendo um dia por vez, porque a gente bem sabe. Esse excesso de liberdade que o dependente químico acha que tem, que na verdade é uma prisão, passar 9 meses, 10 meses no ano, obedecendo um sino, é para poucos. É para poucos. Por isso que a gente fala assim, ó, é para poucos. Mas é necessário e é preciso, porque, que nem nós falamos, muitas dessas histórias aí que o pessoal, alguns acompanham, não estariam aqui se não fosse um tratamento da comunidade terapêutica. Com certeza, por isso que a gente vai voltar a Deus na jogada, né? Porque nós não estaríamos vivos. Então, o que eu tenho de especial daquele. O que eu tenho a mais daquele cara que se acidentou alcoolizado na esquina? Eu não tenho nada mais que ele, eu sou igual a ele, mas Deus escolheu que eu fizesse um tratamento. Mesma coisa serve para todos nós, né? Então a gente tem que ser agradecido, gratidão à casa, gratidão às pessoas envolvidas, à irmandade. Tem um irmão lá que não gosta de da hora, que vocês vão saber. É isso que acontece na recuperação, né? Às vezes aparar essas arestas, né? De se olhar olho no olho, de conversar. Porque nós também, como diz aqui nos princípios, eu também sou gente, nós não somos iguais a esses culturais aqui. Carlos, para nós encerrarmos aqui, o que você gostaria de falar para o dependente químico, às vezes, que está usando, tem aquele lapso que quer parar e não consegue, ou para a família que está enfrentando essa dificuldade? Pode olhar para dentro. Finalizando aqui, então, né, vou dizer assim, ó, que não perca a esperança, né? Eu não sei se felicidade ou infelicidade, ali no bairro de Fátima, de encontrar uma menina muito nova, usuária de substância forte, né? E ela veio me fazer um pedido, me pediu um dinheiro, eu disse assim, olha, assim, ó, eu vou te dar um dinheiro que precisa agora, um pouquinho, mas eu gostaria muito que fosse para acontecer. Tá? Nós temos duas comunidades em Salta, nosso líder. E ela me olhou assim, ela disse, mas eu já fui, eu não consegui. Eu digo, mas te ajoelha e pede para Deus te dar força, porque vai ter que chegar um dia, né? Porque são crescer, né? Eu vou falar o que são os crescer para não ficar pesado. Mas assim, não perca a esperança. Se a dificuldade bateu a sua porta, sabe? Tem um Deus que está cuidando de tudo. Minha mãe sempre fala assim, que quando ela se ajoelhou e disse, olha, Deus me ajuda porque eu não consigo mais sozinha, foi quando as coisas começaram a dar certo. Eu sempre falo, eu vou frisar, o poder da oração é muito forte. E Deus tem, olha, nós somos assim, ó,
agraciados com duas comunidades sérias, alta coisa que muita metrópole não tem. Comunidade masculina e feminina, grupos de apoio ativos, procurem ajuda, mas eu estou precisando ajuda na igreja, beleza, também serve, porque da igreja vocês vão para o grupo, vocês vão ter que saber fazer o processo de codependência. E o especial, o usuário dependente, minha opinião minha, não tem nada mais eficiente que o isolamento por esse período X, que tem um dia para começar e um dia para terminar. Não é perda de tempo, é ganho de vida, é ganho de esperança, é uma nova vida, é um renascimento, como bem diz uma placa que tem na entrada da comunidade e tem também na frente. Obrigado, irmão, por dedicar esse tempo aqui para levar uma mensagem, para passar uma história de superação, que é para poucos no mundo hoje que vivemos. E só agradecer para ti, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado,